Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Natália Ariede. Gente, a Natália é jornalista da TV Globo. Ela também é podcaster. Ela tem esse podcast que chama Escuta que o Filho é Teu, que é fantástico. Já tem a primeira temporada do ano passado, vai ter outra esse ano. E ela também é mamãe do Vicente e da Martina, mulher, repórter, jornalista extraordinária. A minha conversa com ela foi super, super interessante, porque primeiro sobre a jornada dela como jornalista, mulher, mãe, né, aí na indústria no Brasil, mas também sobre vulnerabilidades, né, sobre perdas, sobre ganhos, sobre o que é a gente viver na pandemia, se reinventar. E eu fiquei muito inspirada com a história dela e já, com certeza, resolvi que ela é minha nova amiga, tá? Então, vão lá segui-la no Instagram, se vocês não seguem, vão lá escutar o podcast Escuta que o Filho é Teu. E espero que vocês gostem do meu papo com a Natália, tá bom? Se cuidem, pessoal. Obrigada! Fiquei super feliz que você topou, porque eu sou lá sua seguidora, né, você sabe. Ai, que honra. Então bem-vinda, né, a estar aqui. Eu sei também que você não só é do Instagram, do podcast, da TV, da maternidade, tipo, de tudo. Tem alguma coisa que você não faz, Natália? Tem muita coisa, tipo cozinhar. Nem na pandemia você topou cozinhar? Eu sou aquela pessoa que não passa fome, mas como meu marido manda muito bem, Ah, tá. isso eu deleguei, sabe. E eu não sei nem o que vai ter para o jantar, nem nada, assim, sério. Então, eu sou uma negação nisso, eu sou muito ruim. Agora, tudo que envolve falar, conversar, aí eu tô. Essa sempre é a minha piada com a minha avó, quando ela era viva, quando eu estava fazendo meu doutorado, ela falou: "Ah, mas você vai ser doutora?" Daí eu falei: "Vó, não médica, mas assim, eu consigo conversar com alguém, tipo, com qualquer pessoa que for, é quase nisso que é o meu doutorado, é em conversar com pessoas." Ai, pronto, que legal. Mas e você tá onde agora? Eu tô aqui na TV, num escritório na TV, onde eu tô trabalhando no planejamento do meu podcast, que eu tenho um podcast de parentalidade, né, e aí é uma atividade paralela, assim. Então, eu sou, né, por essência aqui e tal, eu sou repórter oficialmente, mas tem esse projeto que eu já trabalho nele, foram 2 anos para conseguir emplacar. O ano passado ele, rolou a primeira temporada, agora rolou a segunda, então eu tô por conta dele. E aí tô numa salinha aqui para isso, Escuta hein. que o filho é teu, né? Escuta que o filho é teu, isso. Gente, eu adoro, eu acho o título brilhante, eu adoro os temas, Ai, que os legal, Gabi. convidados, eu acho tão importante. E pertence como que é? É da Globo, é do G1, como que é? Isso, é um projeto meu e da Karina Godoy, que é uma amiga e parceira e colega de trabalho, mas que a gente colocou no ar via Globo, ligado ao G1. Então o G1 tem lá um braço de podcasts, e aí eles colocam tanto no G1 quanto no Globoplay e nas outras plataformas de áudio. Mas sim, é um projeto que hoje está vinculado à Globo, e o nome a gente ama também. Nossa, demais. E o logo é super lindo, É acho lindo, tudo né? assim, e os temas tão importantes. Nossa, é um serviço, né. Quando vocês estavam pensando, porque eu já estou atropelando aqui, porque eu quero começar do começo da sua carreira, Tá. mas assim, quando vocês pensaram nisso, vocês então foi antes da pandemia, né? Foi bem antes, foi quando isso foi, derivado de conversas minhas e da Karina, que a gente ficou grávida ao mesmo tempo, e aí os bebês nasceram com, tipo, 40 dias de diferença, e aí a gente trocava muito durante a pandemia, durante a licença maternidade, né. Hum. E a gente começou a perceber que aquilo era muito rico, assim, e que compartilhar, mesmo que você não seja especialista naquilo, mas só de compartilhar, saber que tem outra mãe passando pela mesmo perrengue, o mesmo dilema, que só isso já era um conforto, já fazia um bem, sabe, para o coração. Então a gente já começou a pensar. E aí, Hum. logo que a gente voltou da licença, primeiro pensamos como um programa de rádio, olha que antigo, pra você ver quanto tempo Eu faz, amo tá? rádio, eu amo rádio, eu escuto rádio todo dia, eu amo. Eu gosto muito também. E a gente imaginava ele muito no rádio,
Mas aí o negócio de podcast começou a bombar aqui no Brasil, acho que aí nos Estados Unidos ele já estava com mais Uhum. força antes, né. Mas aqui Sim. no Brasil é relativamente recente, é uma coisa de uns anos para cá. E aí a gente pensou: "Meu, não é rádio, é podcast que você pode pausar, Hum, tipo o filho chorou ou sei lá, depois você termina sim. de ouvir, é on demand, né. Então faz muito mais sentido para o público que a gente quer atingir". E aí foi todo esse tempo para conseguir, né, emplacar, para que eles enxergassem potencial. A Globo ainda não estava também com um setor de podcasts, então, tipo, todo Hum, mundo olhava e falava: "Mas onde é que a gente vai pôr isso?", tal, não tinha essa clareza, sabe. uhum. E aos poucos as coisas foram acontecendo e agora eles têm vários e o nosso tá nesse cardápio. E eu nem Não, é chamo de nossa, é difícil considerar um trabalho, porque para mim é quase um hobby mesmo, sabe. é um hobby, não, É muito fantástico. go Mas muito bom. e então antes disso, porque já faz 15 anos, é isso? Quanto tempo faz que você trabalha? Ó, eu tô em TV faz 20 já, Gabi. Eu tô há 20. 15 para 16 na Globo de São Paulo. Tá. Então, tem quase 20 que eu sou repórter. Nossa. É, pois é, E fazer você 40 sempre anos. e assim, faz assim não, porque você começou neném, né. É, eu Mas comecei assim, nova. quando você sempre soube que era isso que você queria fazer? Porque eu sei que você adora conversar com pessoas, mas também tem que ter, né, não basta só gostar de conversar com pessoas, mas tem que ter uma eu sempre fico pensando assim, os repórteres, especialmente repórteres de rua, você também tem que ter um tipo, eu não sei qual é a palavra, mas é quase que uma compostura, alguma coisa assim, você não pode perder o abatido, o ritmo, né, eu acho que eu ia ficar com aquelas caras, assim, a boca aberta, pensando, sabe, eu ia ter muita reação. Então, mas você Sim. sempre soube que era isso que você queria fazer? Ai, sempre, sempre. Ó, mais nova, antes de faculdade e tal, eu gostava de publicidade, então eu tinha essa coisa com essa área que já era de comunicação, né. Eu fazia comercial quando era criança, de TV. E aí tem vários, Gabi, que eu tinha tanta Fala alguns pra vergonha. gente Eu procurar. fazia então, eu nunca consegui achar, sabe, no YouTube, mas eu fiz um da Tilibra, Tá. que tocava uma música da Xuxa e eu aparecia lá dançando. Eu fiz para por um cursinho na minha cidade, lá na época era um cursinho do Objetivo, que era assim o slogan: "Malhe seu cérebro", e eu de roupa de academia com halter na mão, eu fiz. E na Vale época seu cérebro, gente, que sério. fantástico. Não, Uau. e aí eu achava assim, eu tinha um pouco de vergonha, sabe, daquilo, e eu pensava: "Gente, acho que eu quero ser publicitária para fazer alguma coisa melhor do que isso, porque não é difícil", sabe. Depois eu tive uma fase que eu queria ser médica, e Ah, eu prestei vestibular para medicina, uau. ao mesmo tempo em que eu prestei para jornalismo, então, em alguns eu tentei aqui, outros ali, e aí para medicina até passei para a segunda fase, mas não entrei, isso no terceiro colegial, né, que a gente chamava Uau. na época, Sim, é da minha mas época não também, entrei, terceiro colegial. Sim. não passei direto em medicina, mas entrei em jornalismo numa faculdade pública na minha cidade, que é Bauru, no interior aqui do estado de São Paulo. Tá. E aí falei: "Poxa, entrei e tal, não tem nem que mudar de cidade, vamos lá ver qual é que é. É comunicação, pode ser legal". E aí eu me apaixonei, e desde o começo eu tinha essa clareza de que eu queria televisão, Hum, de que eu queria TV, de que eu não tinha problema com vídeo, que é uma questão hum. para muita gente, talvez por essa experiência, né, Do de da falar para a propaganda, câmera, sim. é. E aí eu fui nessa, quando eu estava no penúltimo ano, eu consegui uma vaga de estágio numa afiliada da Globo lá, entrei como estagiária, e aí eu fiz de tudo lá. Hum, Antes de ir para a rua efetivamente e ir para o vídeo, eu fiz muita coisa interna, então, a minha primeira função lá como estagiária tem um setor que chama SEDOC, hum, que é o centro de documentação, é o arquivo do negócio. E a minha função, Gabi, era pegar tudo que era material, em Umatic, que é um tipo de gravação. Nossa, isso entrega tanto a idade da pessoa, tanto. Mas o Matic já era antigo, tá, na época, era tá. uns discos, umas fitas, uns negócios bem grande, e passar Hã. aquilo para beta, que era uma outra tecnologia. E transcrever tudo. Reportagens antigas, de grandes jornalistas que passaram por lá, lá era um celeiro. Então eu pegava e ficava assistindo aquelas matérias, escrevendo os textos daquelas pessoas e observando, né, como é que eles faziam, No como é que construía. gente, é uma escola. Olha, me arrisco a dizer que especificamente para reportagem de TV, foi mais do que eu aprendi na faculdade, sabe. Hum.
porque a minha faculdade foi muito teórica, muito acadêmica, me trouxe muito um embasamento mesmo, sabe, sociológico e tudo, de visão de mundo importante, mas a prática mesmo do negócio foi lá. E a transcrição era assim, aonde você estava digitando, escrevendo à mão? Isso, Qual que era a eu transcrição? tinha que então passar de um material para o outro e jogar lá no sistema exatamente tudo que aparecia, o que estava acontecendo lá, o que tinha de imagem, tudo que alguém pudesse depois buscar. Ah, a gente precisava tanto de uma imagem de um touro, no campo, então se tinha lá uma matéria rural e no interior tinha muito disso, colocava, sabe, imagem de um Hum. touro pastando, blá blá blá, entendeu? Eu tinha que escrever tudo isso. E também o texto que era o falado naquela reportagem, o off, né, que a gente chama, que é a parte que o Então repórter fala. era também você estava codificando e Isso, transcrevendo. isso, Ó, nossa, alimentando o sistema tá, onde as pessoas buscam o arquivo, né, entendi. palavra-chave. Então, assim, super importante, porque você colocar Foi, um né? negócio que não é nossa, é super importante isso. Foi muito legal, assim, e imagina, eu tinha, né, eu não tinha nem 20 anos lá na época, tá, então ia aprendendo e vendo aquilo, e absorvendo até sem perceber. Depois eu passei pra uma outra função lá, que eu fazia o GC, chamava-se, era assistente de produção. Então toda vez que aparece alguém na TV e aparece lá, por exemplo, o nome da pessoa e a profissão, era aquilo, eu fazia aquilo. Ao vivo, Ah, né, então com tá, o jornal no ar, eu ficava no switcher, que é a sala onde se coordena um jornal ao vivo, e a minha função, que era a menor função na época, né, a menos importante, assim, era isso. Mas eu estava naquele ambiente, né, de sim. bastidor, de ver do lado de cá, então também foi muito legal. E também não dá para errar naquilo, né, porque, Não, assim, mas eu tudo já isso que você às errei. vezes você pode achar pequeno, mas ao mesmo tempo me parece assim, né, tipo, você coloca uma ocupação, isso eu acho tão interessante, porque é bem diferente dos Estados Unidos, aqui não tem toda vez que eu vou para o Brasil e eu assisto TV, tem essa coisa da ocupação, o nome da pessoa, eu Sim, eu acho super interessante, assim, o emprego, né, o que a pessoa faz, isso, eu acho uma identidade interessante o jeito que é colocado, porque aqui eles não colocam, só o nome. só o nome da pessoa. É. Mas pode ser que a gente chegue nesse ponto também, Mas né, eu acho mais interessante, pra mim me dá mais um gosto da onde saber tá quem é vindo. aquela É, pessoa, né, o que que é, sim. como ela se define. Depois daquilo E aí, depois daquilo, eu trabalhei um tempo fazendo produção, que é pensar nas pautas, marcar as matérias para outros repórteres, mas aí eu já tinha terminado a faculdade, já estava louca para ir para a rua, né. hum, E aí eu, sempre que possível, eu saía junto com equipes, para ver como as pessoas trabalhavam e para tentar brincar um pouco daquilo também. Então: "Ah, deixa eu pensar, o que que eu faria de passagem?". Passagem, para quem não sabe, não está familiarizado, é a parte em que o repórter aparece na matéria, é a assinatura do hum, repórter. tá, Você aparece lá com o microfone na mão, isso chama passagem. tá. E pensar na passagem lá no começo é super difícil, porque você não tem a matéria pronta ainda, né, você está fazendo, você está coletando, mas você já tem que ter uma visão do todo para Hum, saber que informação você vai gravar ali. Porque depois não tem volta, né, a passagem, você está no ambiente, você vai voltar para a redação, é aquela passagem que você tem. Enfim, então e o jeito, né, de falar e tal, e eu nunca vou esquecer, de um cinegrafista que tinha lá, o seu Reinaldo Silva. Ele já era um senhor naquela fase já, ele estava desde os primórdios da TV, então ele viu todas as pessoas, né, que passaram por lá trabalhando, e aí eu super bonzinho, assim, super fofo, e o seu Reinaldo, ficou legal? Daí ele: "Ficou muito ruim". pelo menos ele foi honesto. Muito Vai. ruim. É. E qual foi sua sensação, assim, você ficou em choque ou Acho que eu fiquei um pouco em choque, mas grata também e tipo: "Não, mas me fala mais, né, por que que tá muito ruim? É o texto, é o jeito de falar", e ele me ensinou muito, assim, ele, era muito fofo toda vez que eu saía, com ele. Era uma escola mesmo e eu encarava dessa forma, né. E aí passou um tempo, eu consegui uma vaga para efetivamente ser repórter. E aí, Gabi, teve 2 situações lá no começo que eu achava, assim, que a minha carreira de repórter ia acabar ali, sério. quais? Não. Porque, aconteceu assim, quando eu fui para Marília, que é uma outra cidade, ser repórter lá, cobrindo férias de um amigo.
E foi uma coisa assim, fui para o meu chefe, falei: "Eu quero ser repórter", "Ah, mas não tem vaga". Falei: "Tá, mas eu tô sabendo que o fulano vai sair de férias e que não tem ninguém no lugar dele, eu quero ir". "Ah, mas é outra cidade, eu não vou te pagar nenhum adicional de salário, eu não vou pagar hotel, eu não", falei: "Eu me viro, eu vou". Tipo, eu estava num ponto que eu pago, sabe, assim, me deixa eu ir, me Sim. deixa ir. E aí eu fui. Chegou num sábado de plantão, até então eu só estava fazendo matérias gravadas. Para o mesmo dia, você faz tudo correndo para editar naquele dia e tal, mas eu não tinha entrado ao vivo. E entrar ao vivo, né, na TV, é uma coisa que você só sabe como você vai se sair quando você estiver ao vivo, né? Fazendo. É. Aí eu estava super animada, porque chegou um sábado de plantão, só tinha eu, de repórter, trabalhando naquele dia, e tem ao vivo. E não necessariamente, né, Gabi, no jornal, o jornal, você tem um tempo ali para preencher, aconteça o que acontecer, né? Então pode ser que seja um dia que esteja acontecendo muitas coisas, que tenha muitas notícias, mas se não tiver, você vai fazer outras matérias, né, Tá, frias, então e no interior isso inclui, tipo, uma feira de artesanato, sabe, assim, adorei. alguma coisa tem que ter, né, para preencher o feed lá do jornal. Em cidades como São Paulo não tem grande esforço, na verdade o esforço é o que você deixa de fora, né, o que não cabe, Hum. mas no interior às vezes não. E aí fui lá fazer uma reportagem em outra cidade, gravada, e aí me falaram: "Ó, e aí você volta aqui para Marília, e aí vai ter 2 entradas ao vivo no jornal. Mas como é a primeira vez, você só vai fazer uma. A outra, você segura o microfone e o apresentador aqui do estúdio faz a entrevista com a pessoa. Porque, né, são 2 assuntos diferentes, vamos devagar". E eu já meio assim: "Ah, gente, quem faz um faz 2, mas ok, tá, vamos lá". Eh Beleza. Fui lá, fiz a primeira parte da matéria. A gente estava na estrada voltando, porque também tem isso de se viajar para cidades perto, né. E aí um chefe de reportagem, alucinado, me liga assim: "Natália, você terminou sua matéria, né, e você tem as 2 as entradas ao vivo em Marília, mas eu preciso que você dê uma passadinha em Pompeia", que é outra cidade. Uma passadinha, porque teve uma rebelião lá e teve fuga de presos e tal. Então vocês passam lá e faz um registro rápido, umas imagens, uma entrevista, uma passagem, que tipo isso é uma reportagem completa basicamente, tá, não é uma, né, e depois você segue para o ao vivo. Eu: "Tá bom, vamos lá". Fizemos e voltamos correndo, e isso significa que a gente chegou no ponto do ao vivo quando faltava tipo 5 minutos para começar o jornal. Então já não foi aquele cenário ideal que eu ia chegar com antecedência, pensar, ensaiar, nada, né. Quando a gente chegou, a primeira entrada ao vivo, que eu não ia fazer, que era só para eu segurar o microfone, era uma coisa meio cultural lá que envolvia umas crianças que iam apresentar uma dança, sei lá o quê, precisavam trocar de roupa e não tinham onde trocar de roupa. Eu sei que a gente enfiou essas crianças tudo dentro do carro do ao vivo, da UMJ, que é a unidade móvel, trocou tudo lá dentro mesmo, e aí sai correndo as crianças e posiciona a mulher que ia falar do negócio. Segura o microfone, nisso eu estava com fone, o apresentador já estava assim: "Vamos lá falar com a dona fulana". Eu olhei para a dona fulana, Gabi, a dona fulana não estava de fone, ela não tinha escuta, ela não estava ouvindo nada. Então ela não fazia ideia que foi perguntado pra E ela, ela enfim, nem que ela estava ao vivo, ela sabia, entendeu. E aí eu fiquei naquela coisa, eu olhei para o cinegrafista, ele pôs a mão na cabeça, e eu assim, tipo, minha estreia ao vivo foi assim. Que eu fiz? Repeti as perguntas. Então a hã. minha estreia ao vivo foi como um eco, entendeu, porque o apresentador ele falava, "Ah, conta mais essa apresentação, é beneficente?" Daí eu falava: "Ah, vai ser é beneficente? As pessoas têm que pagar quanto?" Tipo, uma voz do além, e tudo que ele perguntava eu repetia, na terceira pergunta o editor-chefe só gritou: "Faz você agora!" Mas eu não fazia ideia do que era aquilo, eu não tinha lido essa pauta, porque eu estava vindo da rebelião, Dos presos em dos Pompeia. presos em Pompeia e tal. Eu sei que eu fiz as perguntas mais cretinas da face da terra. Tipo, quanto custa? Qual o endereço? Qual o telefone para mais informações? E acabou, virou um negócio, né? O que aconteceu? Como aconteceu isso e tal? Não sei. Tá bom, agora se acalma, porque no próximo bloco é a sua entrada ao vivo que está combinada. Eu, não, tô super calma, né? Se acalma, agora se Vamos acalma. lá. Aí fica vendo que maravilhoso. A outra
era de um evento que ia ter lá na cidade, e o entrevistado era aquele que, assim, tipo, toda semana ele dava entrevista, então ele manjava muito daquilo, muito mais do que eu. E ele falava assim: "Ó, fica calma, me pergunta assim, assim". Sério. Você me pergunta isso, eu vou falar tal coisa, você me pergunta tal, eu: "Tá, não, legal, obrigada, vamos lá, né, vou na sua". Entrei ao vivo, estava tremendo, mas segurei firme, assim, o microfone, disfarcei bem, tal, fiz as perguntas, terminou, devolvi. Meu, arrasei, né, arrasei. Tocou meu telefone, era o diretor geral, não era editor-chefe, era o diretor, entendeu. Acima, Eu então, tipo: "Meu, acima do deve ter editor. sido muito bom, ele deve estar ligando para dar parabéns, né". Atendi, daí ele assim: "Que porra é essa no seu blazer?". Aí eu: "Blazer? O que tem no meu blazer?". Gabi, sabe o que tinha acontecido? Uma Que caneta Bic estourou explodiu. e fez uma bola azul Bic no meu blazer, que era branco. Eu entrei ao vivo daquele jeito. Ninguém ali em volta da gente, porque estava aquele caos, ninguém percebeu. E aí ele falou isso e desligou o telefone na minha cara. E depois, gente, eu vou precisar, isso tem ainda gravado, a gente Ah, acha? lá com certeza. Lá com certeza. Agora se tá na internet, se subiram, não sei, porque não é uma época que não tinha tudo disponível na internet, assim. Mas eu preciso pedir para Gente, alguém ir lá não, buscar você e fazer precisa, a não é possível, cópia. porque olha, eu penso muito nisso, né, mas tá vendo, esse é o negócio, não só você tem que pensar rápido, mas também tem essas outras esses outros perrengues. 1000 imprevistos, 1000 né, é muito raro quando não tem uma interferência, sabe. Porque não são cenários ideais preparados para pra isso, né, você tá nas situações mais adversas, disso eu tô falando de uma praça, de uma calmaria lá no interior e tal, um perrengue ali de começo de carreira, mas tem os mais diversos, né, Gabi, mais de gente que tá te xingando atrás, que Sim, acontece, sim, ou de você estar num cenário que é de tragédia, né, uhum, e de ter um sim. corpo atrás e que você não quer que apareça, então, tipo, tudo isso eu já passei nesse período, mas nesse dia especificamente eu lembro de pensar assim: "Cara, pior que eu gostei da adrenalina, sabe, do negócio, eu gostei da Quero sensação, de novo, eu quero fazer de mas novo. pena que eu acho que não vai Que ter uma acabou minha próxima carreira. vez". Mas olha só, 20 anos depois, quantos anos depois? 15 anos depois deu tudo certo. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Não, dali eu não saí mais da reportagem e fui fazendo, né, coisas cada vez mais interessantes, assim. E pouco tempo depois eu consegui vir para São Paulo, que era, né, a meta da carreira, estar na Globo de Tá, São Paulo. Eu tinha 24 anos quando eu consegui entrar aqui, então foi muito legal. super, é, foi me e uma coisa que você levantou que eu fiquei pensando agora é, uma das coisas que eu vejo muito movimento, e você pode me falar se você vê isso ou não, mas a gente vê muito movimento que quando os repórteres de rua expressam, né, uma emoção, né, se emocionam, existe, tipo, aqueles vídeos às vezes são virais, né, todo mundo quer É, assistir, existe, eu acho que isso vem sendo uma evolução, porque eu acho que não era isso que era não, esperado antes, né. exato, Gabi. Você vê isso aí no seu ambiente? Isso é algo que vocês conversam, tipo: "Olha, a gente tem que tentar segurar, mas ao mesmo tempo não forçar, não ter emoção". Como que é essa conversa? Então, não tem, assim, uma conversa com um direcionamento, nunca teve isso muito claro de que: "Meu, não pode", mas era uma coisa que todo mundo entendia, o jornalismo ele era muito mais duro em Uhum. todos os sentidos, né, na roupa que a gente usava, que antes tinha que ser um terninho, e o cabelo, aquela coisa meio padrão, que nada fosse um ruído na comunicação, a linguagem, um sotaque mais neutro, tinha tudo isso. Porque entendia-se, não era nem uma questão de muito rigor, era porque entendia-se que qualquer coisa poderia ser um ruído no que era o mais Hum, importante, que era tá, a notícia. tá. E mesmo a sua imagem como repórter, se eu entrar lá com um brinco de argola, ou com um batom vermelho, ou com a unha de glitter, isso tira a atenção do que, né, é o mais importante. Tá. Então tinha tudo isso. E entendia-se, subentendia-se que a sua emoção também era secundária, né? Hum. E que adjetivos também eram coisas para a gente evitar, nos textos mesmo da reportagem ou de uma entrada ao vivo. Hum. Claro que hoje em dia também cuida-se muito disso, porque imparcialidade é uma coisa muito importante, né, para um jornalista,
mas isso não significa desumanizar, né? Pelo Hum, contrário. Então, hoje em dia tem espaço para o humano. Então, na forma de tratar, de você eventualmente usar adjetivos que a gente não usava, de você colocar uma pitada do seu sentimento, né? Mas isso varia muito de colega para colega, né? Tem tá. colegas que são dessa outra escola e que se orgulham de dizer: "Não, eu não transpareço nenhuma emoção", e outros que já se permitem mais, e aí eu acho que vai muito do estilo de cada um. E Eu você mudei tá muito. onde? Você tá onde no nesse espectro, assim, de Eu me coloco muito, que eu não sou o centro daquilo, quando eu estou reportando, eu não sou, não posso ser, não devo ser o centro. A matéria ela é sempre sobre alguém ou sobre alguma história que é muito mais importante do que eu, né. uhum, E mesmo, vamos supor, se eu tenho vontade de chorar por uma situação, tipo, o que que é, né, o meu choro perto do choro, sei uhum. lá, de uma mãe que está passando por uma situação que eu estou retratando naquela matéria, então, às vezes você chora, mas, tipo, escondida ali, não vou fazer isso ao vivo. Mas eu chorei ao vivo, numa pauta, isso foi durante uma situação mais recente. Quando começou a pandemia, eu fui trabalhar em casa, porque eu estava grávida. E eu fui a primeira repórter a ser confinada por causa da gravidez, e aí foi uma coisa assim: "Ó, então a partir de amanhã você não pode estar aqui presencialmente, e vê aí o que que dá para você fazer". E eu acho que eles nem estavam contando muito comigo, sabe, porque, afinal de contas, repórter, o que que é repórter? É você ir num lugar onde as coisas estão acontecendo e entrevistar as pessoas. Uhum. E eu fiquei nessa: "O que que eu vou fazer dentro da minha casa?". Mas não queria também ficar lá me sentindo inútil, né. E comecei a procurar: "Poxa, o que que eu posso tentar transmitir? Ah, tem tanta gente confinada igual a mim, então eu vou tentar mostrar isso, como que é estar confinado". Ah, mas não vou ficar falando de mim, né, então eu vou falar com outras pessoas que estão passando por isso. E aí eu Hum. pegava, claro, situações na minha casa: "Ah, tô percebendo que, nas minhas redes sociais todo mundo postando comida. Ah, tá na moda o negócio da comida, então vamos fazer uma pauta Então disso". tá. Ah, os perrengues com as crianças, como entreter uma criança, porque eu estava com meu filho, que estava com 2 aninhos na época, eu estava grávida pela segunda vez. E comecei a fazer coisas sobre isso, e começaram a abrir espaço para essas minhas participações, porque teve um feedback legal, muita gente se Uhum. reconhecia, né, nos assuntos. E aí, Gabi, eu falei de coisas, claro, muito sérias, muito importantes, do vírus, de saúde mental, de crise de ansiedade, entrevistava médico, mas eu fiz um dia uma participação mostrando como montar uma cabaninha com as crianças em casa. Isso entrou no Sim, jornal. sim. Bom, super necessário, era sobrevivência, montar cabana Gente, forte, é real. não é? Sim. Mas assim, aí fui, ouvi um psicólogo, por que que criança gosta tanto de brincar de cabaninha, o Hum. que significa aquilo, e tutorial de como fazer. Enfim, eu entrei ao vivo numa cabaninha na minha sala. Eu superei muita coisa, né, de que eu tinha, assim, de amarras nesse período. E nesse período teve uma participação que eu chorei, e eu nem imaginava que eu fosse me emocionar. Teve um vídeo que viralizou durante a pandemia, eu não sei se você chegou a ver, que era um pai, ele é médico e ele estava na linha de frente da covid, fazia 2 meses que ele não via o filho, Sim. e ele resolveu ir fazer uma visita para o filho vestido de dinossauro, com uma Ah, eu vi. fantasia. Você viu Sim, esse vídeo? sim. Hã. E aí esse vídeo eu vi também e falei: "Cara, eu quero contar essa história, eu quero falar com esse cara". E aí consegui encontrar, gravei com ele por Skype. E aí ele me contou toda a história, abriu o coração, né, e a mulher grávida, e aí eu também grávida, enfim. Eu tinha feito a entrevista inteira com o cara, entrei ao vivo para chamar a reportagem, então eu falava com o apresentador, eu falava: "Ah, vamos ouvir o que que o doutor Juan", que é o nome dele, me contou. E aí eu só ouvindo a matéria aqui, e eu tinha feito aquela entrevista, só que a hora que acabou cortou para mim de novo, Gabi, eu E você comecei a estava? chorar, comecei a chorar. Estava grávida, né. Então assim, é uma flor da pele. E aí eu sei que, nossa, num monte de sites, você colocar aí Natália Arede choro, você vai ver a minha Você vai ver. cara.
Mas isso interferiu, assim, e como foi aí com a pessoa que te chamou? Quem que te chamou? Qual você O estava? apresentador, o Rodrigo Bocardi. Ele Tá, ele ali na hora deu um apoio, assim, de: "Nossa, tá. não, estamos emocionado aqui também, todo mundo emocionado", que foi o tempo de eu respirar também, porque, né, não vamos perder o controle, né, tudo Sim, tem limite. tá vendo? Isso que eu acho super interessante, É uma mesmo mudança. nisso, mas também do que você acabou de falar, de também ter um limite, né, porque um dos meus amigos também, o Guga Chakra, né, que vira e mexe também, uma vez, 2 vezes por ano ele chora ao vivo no ar sobre alguma coisa, e a gente sempre conversa sobre isso, mas sempre é positivo. Tipo, a Sim, gente sempre sente porque vocês, pra gente, vocês são as pessoas que estão mais perto, né, de muita coisa que está acontecendo, então, sim. é quase que uma, né, assim, a gente estando perto de vocês, como repórteres, jornalistas, dá uma sensação de que a gente está perto da notícia, do que está acontecendo. É, e eu acho que, tipo, ufa, é um ser humano que está ali, né, que está vendo e reportando aquilo, não é um robô, né, que dizem, né, que repórter e jornalista é uma das funções aí que no futuro próximo pode ser substituído por robô inteligência artificial. Discordo, porque, né, Não, mas antigamente era engessado e, sei lá, era capaz da pessoa ser demitida em outros tempos, né, chorou ao vivo, nossa, que falha, que feio, né. sim. E eu escuto, quando eu escuto os antigos, né, da TV dos anos 50, anos 60, até a voz, né, é uma voz Ah, uma diferente. impostação, né. Sim, parece Falei do sotaque, quando eu comecei, a gente hã. fazia fono para neutralizar. E o que quer dizer neutralizar? O que que Ah, isso não quer ter um dizer? R, tipo, eu sou do interior, né, Tá. então se não prestar atenção, eu vou falar porta, e isso é E um o que ruído. que é o neutro, é porta ou é porta ou Porta, tipo, você porta? nem prestou atenção, Tá, né, não sabe de onde é que eu sou, não tá. chamou atenção para o meu sotaque, mas agora se você assistir os jornais, não tem mais isso. Se houver um Hum. repórter de Minas, você reconhece um sotaque mineiro, se houve alguém do Nordeste, do Recife, o sotaque está lá, e isso é legal, é um regionalismo, isso passou a ser valorizado, mas antes não Hum. era. Eu adoro o sotaque. Eu De novo, também. tudo para mim que eu consigo entender um pouco melhor sobre a pessoa que está ali na frente, me deixa mais interessada no que está acontecendo, né. Sim, e felizmente o jornalismo incorporou essas coisas, assim, que mostram a gente um pouco mais humanos, né. E ao mesmo tempo o jornalismo agora, né, sofre muitos ataques, né, Nossa, sofre muitos ataques no Twitter, nas mídias sociais, no WhatsApp, muita desinformação. Você sente muito. que muito do que você aprendeu aí, né, na faculdade e tudo isso, você teve que meio que reaprender ou vocês tiveram que desenvolver novas técnicas para combater muito Eu disso que acontece? eu acho que a gente continua trabalhando da mesma maneira, né, apurando a fonte, mas, eh, a gente tem quadros, né, então no G1, no site, nos jornais, tem quadros para trazer informações, que às vezes uma fake news, ela ganha uma proporção tão grande que você tem que ir lá e explicar: "Gente, Hum, isso aqui não é verdade", tal. Então tem quadros para isso, e o que a gente faz é trabalhar com cada vez mais apuração e rigor e mostrar que faz dessa forma, mas é o que a gente sempre fez, né, é o que tem que ser feito. Mas é um super desafio, Gabi, super desafio. E esse é um ano eleitoral, então e a gente que está na rua, a gente é o guichê, né, do veículo de imprensa onde você trabalha na rua. Então tem situações bem difíceis, e às vezes a pauta nem tem não tem nada a ver sobre isso, é com isso, não tem, mas a pessoa te vê e ela quer te atacar, sabe. Aconteceu sim. semana passada comigo na rua. Que aconteceu? Eu estava com uma pauta de vacina, que começou a quarta dose da vacinação para idosos, e fui para um posto e eu queria um idoso que estivesse lá recebendo a quarta dose e não aparecia nenhum, a hora que apareceu um senhorzinho com mais de 90 anos que topou parar para falar comigo, apareceu um outro lunático: "Ai, vocês mentem, seus mentirosos", e tipo, nem sabe meu nome, nem sabe o que eu estava fazendo ali. E E ele era não ao vivo parava, ou você estava gravando uma estava passagem? gravando. Olha só como eu A já tô gra já sei usar Ah já lá, ah lá, já incorporou. já sei usar o vocabulário. Mas você estava gravando ou era ao vivo? E não, eu estava gravando, Tá, esperando para fazer uma entrevista com esse senhor. E aí tá. fiquei morrendo de vergonha pelo senhor, né. Hum, Imagina né, um idoso ali, super,
disposto a falar com a gente, e aí eu falava: "Você pode me deixar trabalhar? Isso que você faz não é trabalho, Hum. você devia ter vergonha", e não parava de gritar. E aí você, tipo, abstrai, porque sempre tem alguém filmando a sua reação, Hum. é um pacote. E aí eu fiquei, assim, esperando, e o senhor simplesmente o que eu esperei a manhã inteira para aparecer, o que foi tomar vacina, foi embora, porque ele não tem que ficar passando por aquilo, e eu não consegui outro, entendeu. Assim, não Nossa. foi nada muito grave, né, é uma agressão verbal e não era comigo, enfim, mas é muito chato, é muito chato. Sim. E também a repetição disso também, mesmo você sendo, né, super bem resolvida com isso, sabendo que pode acontecer, ao mesmo tempo você fala: "Poxa, a gente está aqui tentando falar de uma coisa que é séria, Exato. importante, e aí essa pessoa está impondo a agenda própria". É um Exato. egoísmo, né, que Isso, e aí assim ele gritava o nome de um político e falava: "Ah, eu estou falando isso, então vai vocês vão cortar, né". Não, como se tivesse alguma chance de não cortar, né. Não, vou pôr no ar isso inclusive, né. "Ah, porque se eu gritasse o outro nome tal, vocês colocariam". hã. E não tem Você falou: nem "Não, não vou colocar diálogo. nada". "Não filho, não vai entrar nada, não está ao vivo, você vai ficar gritando, a gente vai ficar aqui parado olhando", é só isso, né. Mas para ele eu atrapalhei o trabalho dessa imprensa, né, dessa Hum, jornalista, então já ganhei meu dia. sim. Então passamos por essas coisas. E quando É um você momento estava bem grávida desafiador. quando você estava grávida, eu sei que com a sua segunda gravidez foi quando a pandemia bateu, aí você fez muito de casa, mas quando você estava grávida, sua primeira gravidez, você também cobriu muita coisa na rua? Muita inteirinha, a E gravidez aí e aí inteira na como que era rua. o tratamento com você? Você sentia alguma coisa diferente das pessoas ou não? Ah, um cuidado, assim, né, em geral, tanto dos colegas, de trabalho, mas das pessoas na rua, porque as pessoas, olham pra grávida e já abrem um sorriso, né, muito Sim. engraçado. As pessoas sorriem pra grávida e eu descobri que eu faço isso agora também. Quando eu vejo, eu nem conheço a pessoa, tipo: "Ah, oi". Mas eu penei bastante em vários momentos, porque, Gabi, ser repórter inclui que o seu carro é o seu escritório, né, o carro da reportagem, banheiro é uma Hum. questão de sorte, porque depende da pauta, comer, ficar sem, né, você tem que levar as coisas ali, mas tem dia que é uma correria, ou que você tem uma sequência de entradas ao vivo, a hora que você vê, ficou 4 horas sem comer. Hum. Então, era uma questão, assim, comigo: "Ai, nossa, não estou me comportando direito, sabe, não estou cuidando desse neném direito", assim. Xixi em banheiro, meu Deus do céu, sabe. E chega um ponto que você faz xixi o tempo inteiro, né, toda hora. Eu cheguei, Gabi, a tocar campainha, assim, de uma casa do além: "Oi, tudo bem? Eu sou repórter da Globo, mas não é uma entrevista que eu quero, eu queria usar o banheiro". É só seu banheiro. E aí, o que que a pessoa fez? Deixou? "Ah, deixou, deixou". Meio, né, tipo: "Meu Deus, como assim? Que estranho", mas falar: então, não tem tanto glamour, sabe, a gente fica na rua". E você trabalhou Então, então gravidez inteira na rua, todinha, e foi uma todinha. questão para você, assim, claro, você ama o que você faz, né, porque você é tão boa no que você faz, dá para perceber Ai, o amor obrigada, que você Gabi. tem à profissão e quanto você é boa nisso, mas você também tinha alguma parte sua que falava: "Não, que eu sei que eu tenho isso em mim", eu tive pelo menos, que eu falava: "Não, eu vou trabalhar porque eu também quero provar um ponto que eu posso". Aham, tem isso, provar para o mundo que gravidez não é doença. Aham. Sim, eu tenho muito isso, muito. E às vezes é passar do ponto. E aí chegou num ponto ali que a minha diretora na época falou assim: "Então, vamos pensar alguma coisa agora, assim, pra você fazer aqui dentro, porque a gente não queria, tipo, que nascer, sabe, entrar trabalho de parto na rua, assim, não precisa, né". E aí eu: "Ah, tá bom, então vamos". E aí eu fiquei ajudando na edição. Tá. Mas Eh, precisou alguém externo meio que te Precisou. falar: "Olha, chega, Você senão fica você naquela querendo ficaria". provar para o mundo, né, que você dá conta. E da onde você acha que vem isso? Porque eu acho que todas nós temos aí uma versão disso, mas para você, da onde você acha que vem? Eu acho que a nossa geração de mulheres, a gente vem querendo honrar tudo que as gerações anteriores, abriram de portas, né, e provar que a gente trabalha, que a gente faz tudo, mas eu acho que a gente se ferra nessa, viu, Gabi? A Hum, gente se ferra, porque você quer ser boa em tudo, né. E aí, na maternidade, nós também somos a geração que tem informação, né, que tem cursos online, que tem muitos livros, que segue trocentos mil perfis, que sabe da disciplina positiva
E aí, nossa, se um dia você pede a boa, ou fala mais alto, ou fala uma frase, ou fala: "Se não comer, não vai ver desenho", meu Deus do céu, que mãe eu sou, né, que horror, tal. Então, sei lá, eu acho que a gente às vezes abraça mais coisas do que qualquer ser humano é capaz de carregar. E é uma É. questão para mim. Isso que eu acho, por isso que eu acho que essa questão do podcast, né, que você tem, eu acho tão importante, porque eu acho que também, na mesma veia, também humaniza, né, essa questão de com mídias sociais, a gente às vezes fica olhando essa imagem idealizada, né, do que é, e aí a gente não se sente bem. É como se Então, fosse uma constante, um lembrete constante que a gente não está fazendo o que era para fazer mesmo, mas esse negócio não existe, não né. tem exatamente. E eu tomo muito cuidado com isso também, eu não sei se eu acerto o tempo inteiro, mas de dosar isso no que eu mostro nas minhas redes sociais, por exemplo, Hum, lá no meu Instagram, porque as pessoas que me seguem lá sabem que eu sou a Natália, jornalista, repórter e tal, e que faz o podcast, mas que também é muito presente na prática ali, no dia a dia dos filhos, não abro mão de várias coisas, tipo, minha neném nasceu, vai fazer 1 ano, eu acho que só, tipo, não foram 5 os banhos que eu não dei, entendeu? Todos os hum. dias sou eu que faço, e aí eu mostro e eu recebo muita mensagem de mãe: "Caraca, como você dá conta de tudo, eu me inspiro em você, eu quero ser assim e tal". E tipo, não dou conta. Não dá. Então vira e mexe eu venho para falar: "Gente, hoje foi o dia do sucesso, porque eu consegui fazer tal coisa, ó, fiz até exercício". Outro dia: "Hoje foi o dia do fracasso, porque deu", entendeu? Queria fazer uma live aqui, não rolou, a Martina não dormiu, cancelei e tal, e ok, bola para frente. Então, né, a gente está sempre pecando ou deixando alguma coisa. É, não. E isso eu acho legal, essa sua resposta do quando as pessoas falam: "Como você dá conta de tudo?", né, você fala: Não "Não dou. dou". E eu acho que isso é uma resposta muito importante. E a maternidade para você, eu também amei uma foto que você postou no seu Instagram, uma foto sua quando você estava grávida, acho que com a Martina, né, Sim. falando quando você entrou pela primeira vez, na pandemia, Sim, 2 sim. anos atrás, O né, Gabi, e e o né, seu deixa rosto o que que tem meu rosto? que você estava, tipo, você deixou sua foto falando que você estava assustada, né, em Tava a coisa mais pânico. estranha do mundo, porque agora parece uma coisa normal trabalhar de casa, mas não era, era uma coisa: "Meu Deus, onde eu vou fazer isso?", tipo, entrar ao vivo de dentro da minha casa, era muito estranho. E aí, vou te contar, aquela não era a gravidez da Martina, Ah, não? aquele bebê eu perdi. Ai, Olha, eu não sabia. Ai, é, desculpa, eu não olha, sabia. não, imagina, eu falo sobre isso, eu expus. E olha que loucura, quando eu fui para o home office, então eu estava grávida daquela gestação, e aí eu fui entrar ao vivo, e antes disso, conversei com a editora-chefe, com a diretora, tudo, que eu falei: Que eu como é que eu explico que eu estou em casa? Eu acho que eu vou ter que falar que eu estou grávida", só que eu não tinha dado 12 semanas ainda, sabe, aquele Hum, marco que todo mundo fala que a gente tem que esperar? Mas como é que eu vou explicar? Os meus colegas naquele momento, né, tenta se sentir naquele momento, quem estava na rua estava com muito medo, os meus colegas, tipo, de máscara, tal, nem lembro se nesse comecinho usava máscara, porque teve, não, né, né, a gente acho que demorou uns não, 3 meses, uns 4 mas é. enfim, morrendo de medo. E aí entra eu, bonita, em casa. Tipo, por que que essa só a Natália tá em casa? E só tinha eu. E aí eu falei: Hum, "Não, eu acho que eu vou ter que explicar, gente, por que que eu tô em hum, casa". E hum, aí eu anunciei que eu estava grávida, contei publicamente no jornal, naquele dia, daquela foto. E aí, ali eu devia estar grávida, vai, de 8 semanas, 9, sei lá. Quando deu 12 semanas, que eu fui fazer o ultrassom morfológico e tal, eu descobri que não tinha evoluído a hum, gravidez. E aí aquela coisa, né, que desaba o mundo, e eu tive que depois falar que eu não estava mais grávida, porque eu contei para todo hum, mundo. E aí, teve um outro lance, que eu tive um aborto retido, então eu fiquei esperando para ver como que o corpo ia lidar com aquilo, se eu tinha que fazer um procedimento ou não. E hum. isso se estendeu. Eu segui trabalhando, porque, pra mim era a distração Sim, daquilo, era tirar um terapia pouco, também. Sim. era. E, enfim, acabei fazendo o procedimento um tempo depois. Só que o quadro que eu tinha criado, ele estava fazendo tanto sentido ainda, que mesmo depois que eu tive essa perda e eu teria que voltar a trabalhar presencialmente, me pediram para continuar. Hum.
Não, segue aí, porque virou um quadro com um tipo de pauta muito específico que só fazia sentido fazendo em casa, então pode Tá, continuar, vamos fazer mais um pouco, vamos fazer mais um pouco. E nesse vamos fazer mais um pouco eu engravidei de novo. tá, E aí foi a Martina. entendi. Nossa, foi uma fase muito louca, né, mas enfim, são 2 anos de pandemia, muita coisa aconteceu na Nossa, vida de muita todo coisa mundo. aconteceu. Mas que importante você também poder falar sobre isso, né, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais recebo, e também porque eu gravei com a minha irmã já aqui no podcast, Carol, que mora em Los Angeles, que teve experiência de, né, de perda, e a gente fala muito disso, e ela fala, ela usa essa expressão de ser um exército silencioso, assim, de Nossa, é querendo uma dizer que dor são muito tantas, solitária. tantas, tantas mulheres, mas que é uma dor muito solitária. Ela é muito solitária, e na época eu ainda fiquei nessa, assim: "Cara, por que que eu fui falar que eu estava grávida? Porque Hum, agora" eu não falei no jornal que eu pedi, eu não falei, mas eu falei nas minhas redes sociais. Eh, e aí, quando eu falei, eu entendi que não foi à toa que eu tinha compartilhado aquilo, sabe. tá. Porque chegou tanta mensagem de amigas, Gabi, que eu não sabia que tinham passado por isso, porque nunca contaram para ninguém. As pessoas não contam, justamente por isso, é um tabu, né. "Ah, porque eu não contei, porque eu não podia nem contar que estava grávida", mas também, Hum, quem falou que não podia, não é? uhum. Tá na pauta dessa segunda temporada do podcast falar sobre perda gestacional Boa, e gente, olha só, sobre porque tem tudo uma isso. demanda muito grande, que bom, que bom. É, porque não vai resolver, não vai impedir que ele aconteça, acontece muito. Muitas vezes a gente engravida e perde e às vezes nem sabe que passou Uhum, por isso, né. uhum, Eh, e fica nessa que não pode falar, ou quando você pede a sociedade também, as pessoas ao redor não sabem o que falar para essa mulher, não uhum, sabem, e fala besteira, né. uhum, E, Deus sabe o que faz, e acha que está ajudando, mas às vezes não. Então a gente quer falar sobre isso, inclusive, sabe? O que dizer, o que não dizer, às vezes não diz nada, só fala como quer um abraço, quer uhum. conversar, né? Sim, Porque fica uma coisa que você também não pode sofrer. Tipo, bola pra frente, Deus sabe o que faz, na hora certa vai dar certo. E é um luto, né? Eu li uma frase, deixa eu ver se eu lembro exatamente, que fala assim: "Quando você perde alguém que viveu, enfim, uma pessoa que nasceu, viveu e tal, você sofre o luto é uma saudade, mas o hum, luto da perda gestacional é uma saudade do que seria, hum, de tudo que você projetou, né, que iria acontecer depois. E é legítimo, é legítimo. Mas foi muito importante para mim. E aí eu escrevi sobre isso e nas redes sociais teve muita troca, muita. sim, E é, recebi né, até hoje eu recebo gente falando: "Eu comecei a te seguir por causa disso por e causa porque eu estava disso. passando por isso também". É, não, isso que de novo, assim, esse tabu, voltando para o que eu tinha perguntado no começo, essa ideia, né, da nossa que a gente tem, né, como mulheres, como você estava falando, a gente quer fazer tudo, daí tem a culpa, daí tem o eu não dou conta, e aí também tem, né, essa ideia de que uma perda gestacional ela é tão próxima a, às vezes, o que a gente acha que define a gente como mulher, né, que é toda a nossa reprodutividade, tudo aquilo. Você fala: Isso, "Poxa, se isso aqui não funcionar, né, a minha identidade", e não é, mas assim, é uma sensação que muito, muito você falhou muito, específica. né. É. Sim. E eu lembro de até e eu falo disso hoje em dia com meu marido, olhando depois do meu primeiro filho, o Jack, quando ele nasceu, e eu lembro que eu tive muito problema com a amamentação, né, com ele. E aí eu acho que para mim foi, ficou muito focada naquilo, eu falei: "Como que eu não tô conseguindo? Como que isso não é possível? Era para já ter dado certo, se eu tô fazendo errado, é minha culpa". É, Né, é. então assim, acho que a gente internaliza como se, né, "Ah, mas é que você trabalhou muito. Ah, porque você esperou. Ah, porque você fez", sabe, esse tipo de coisa culpa a mulher. Tudo, o tempo inteiro. O Vicente, meu primeiro filho, eu levei 1 ano para engravidar, para conseguir engravidar. E lembro do monte de gente falar: mas sabe o que que é? É que você está ansiosa, é por isso, Hum. para de pensar nisso", entendeu? Porque: então tá, tipo, eu quero engravidar, mas eu vou esquecer que eu quero engravidar. Não vou mais Sim, eu olhar vou fazer uma para meditação zen, nunca vou pensar nisso. isso, Não, sei lá, gente. me anestesia, porque, tipo, eu quero e depende, tem a data lá da ovulação, né? Não é assim. E não me põe essa culpa também, então eu não estou engravidando por culpa minha também, né, porque: mas é que você está ansiosa e tal". Enfim, a gente tem que
se livrar desses pesos. Eu estava falando com meus filhos, né, porque eu tenho 2 meninos, Sim. e eu estava falando com eles, porque a nossa cachorrinha, eh, ficou menstruada, e antes dela ter a cirurgia dela e tal, e aí eles ficaram me perguntando o que que era isso. E aí eu comecei a pensar, eu falei: "Gente, aqui o corpo, né, o que que é a menstruação? É o nosso corpo falando que a gente está pronta para engravidar todo mês". É. Então, assim, a gente é relembrada disso, então não é que dá para esquecer: "Ai, Não vamos dá, gente. pense em outra Não coisa". pensa, mas tipo, poxa, os anos estão passando, Sim. ainda tem essa pressão, né, para mulher, esse cronômetro ali, né, disparado, contagem regressiva. Contagem regressiva, com certeza. Eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas só queria fazer aqui uma última pergunta Claro. disso, que é assim, como você acha então que para você a maternidade mudou ou não mudou o jeito que você olha, que você reporta, que você vai nas ruas, que você pensa nas pautas, isso te influenciou muito? Muito, Gabi, muito. Eu sempre, tive uma característica, antes de ser mãe, de ser reconhecida por fazer as matérias de um jeito mais sensível, mais humano, então sempre caía muito para mim pauta desse tipo. Então, acompanhei por anos uma menina que tinha um câncer no cérebro, que era um negócio a menina, de inteligente, de esperta, de tudo, de alegre. Fiquei um tempão em função fazendo pauta com essa menina. Trabalhei no programa Bem-Estar, que era um Uhum. programa com muito foco também em saúde, né, de vários tipos, e fui muito feliz nessa época. Então, eu sempre fiz coisas nessa área, mas depois da maternidade, eu acho, e depois dessa fase que eu trabalhei em home office com essas pautas mais Hum, sensíveis, mais com esse olhar para dentro, eu não consigo mais, ficar confortável em fazer uma matéria que eu só vou lá e reporto, e olha que horrível que está isso, e enfim, e que problema, e para baixo e tchau. hum, Eu sempre Às vezes eu tenho que fazer matérias assim, e que não tem uma resposta positiva para dar no final, mas eu não me sinto completamente realizada, então eu virei essa jornalista, essa repórter que sempre quer que as coisas sejam propositivas de alguma forma, sabe? hum, Construtivas, que tenha conversas legais. Como eu não consigo realizar isso plenamente em todos os dias do hard news, né, do jornalismo diário, porque isso inclui fazer matérias que são só uma constatação, uma denúncia, uma coisa ruim, eu me realizo com o podcast hum, e nas minhas redes sociais. Então, faço lá, trago pessoas para umas conversas que eu chamo de conversas para o meu mundo ser melhor, tá. e vou pegando temas que eu acho que podem contribuir no dia a dia da pessoa, sabe? Não são coisas grandiosas, mas coisas da dinâmica em casa, com a família, ou na sua relação com o trabalho, ou, por que que eu preciso ter um propósito e uma missão? Foi a última conversa que eu levei. E se eu não tiver, tudo bem? E se o meu trabalho for só um trabalho, tudo bem também? Então eu vou tentando me realizar, me comunicando em outras plataformas além do telejornalismo, que não tem mesmo essa pretensão, né, Hum, sim. de dar respostas e soluções para tudo o tempo inteiro. E não que você precise de outro trabalho, mas, você é uma excelente professora. Ah, jura? Sinceramente, Sério? tipo, para mim eu senti que foi uma aula de Ah, para, jornalismo, Gabi. de tudo isso que, assim, se vo não sei, aí, ó, se você pensar, Olha, isso pode ser aí para o futuro, possibilidades talvez, profissionais, né, dar aula sempre bom. é tão legal, né, ter aula com pessoas que estão trabalhando, não só com professores, mas pessoas que estão no campo. Nativa, né. É, bem legal. Olha, Eu eu acho que eu aprendi muito. gostaria. Eu fui Quando eu era mais novinha, assim, no começo da faculdade, eu era professora de inglês e de Ah, espanhol. Eu dava tá aula, assim, eu vendo? gostava. Quem sabe, Pra quem mim você sabe. me dá essa vibe professora, Olha, que tipo, demais. total, assim, mestre. Mas e fala então, Amei. quando que estreia a segunda temporada? É, a segunda temporada, a gente começou a trabalhar nela agora, semana que vem que a gente vai ter Tá. respostas, assim, mais concretas. A primeira temporada eu estava grávida, a Martina estava para nascer, então foi uma coisa muito louca, porque a gente trabalhou assim: "Meu Deus, tem que entregar". Eu acho que o último episódio a gente entregou, editado, eu estava com 38 semanas, sabe, A assim. boca do gol. São quantos episódios É, da primeira temporada? 12 12. episódios. Tá, Então, dessa vez, eu acho que vai ser uma coisa melhor, porque a gente quer tem aqui uma lista de temas que a gente está tá. trabalhando, muito mais que 12, mas a gente quer sentir, então vai colocar no ar e vão acontecer coisas, né, vão surgir coisas que a gente pode incorporar depois, então eu acho que vai ser mais orgânico, mais calmo, assim, do que da primeira vez.
E eu espero Tá. que todo mundo goste. E Não, que vão você amar. E, escute e me gente, conta depois. quem ainda não escutou, vão lá, tá disponível em tudo, né, tá Tá, disponível Apple, de graça. Spotify, de graça e dá para maratonar, isso que é a vantagem. É, exatamente. Tá amamentando de madrugada, sabe, dá um play. Exatamente. Eu Não, tô mas viciada em fantástico. podcast, Gabi, viciada. Eu ouço o seu e tem outros, assim, que né, quando as crianças não estão ali demandando, porque, tipo, o Vicente tem 3, vai fazer 4 anos, ele não para de falar, aí não Nossa, tem como. não, você tá, assim, no meio do furacão, com um de 3, 4 e uma de 1. Isso, que não quer mais ficar no Nossa, colo, quer nossa. engatinhar, quer subir, quer, sabe? Então a hora que dorme, assim, eu ufa, né. Nossa, essa é uma fasezinha, mas, assim, eu vou te dizer que a minha idade preferida até agora, os meus têm 7 e 4. A minha idade preferida é 4. Eu 4, acho né. eu É acho que é muito, fascinante, muito, né. muito doce. Eles ainda são bebês, mas É. eles têm vocabulário para perguntar os porquês. Aí eu amo. Escuta o Vicente, agora tá assim: "Mamãe, eu vou ser um adulto?" Aí eu: "Vai, Infelizmente sim. filho". Isso, pensei isso, mas não respondi isso, falei: "Vai, filho". "Mas mamãe, eu quero ser criança para sempre". Ah, Não é demais? é E demais. aí eu fico pensando: "Como é que eu respondo isso?" Porque se eu falar para ele: "Ah, é verdade, filho, ser criança é mais legal", eu vou criar uma ansiedade tão ruim, porque as pessoas Total. encontram ele e falam: "Nossa, quando você cresceu já tá um mocinho", e ele vai ficar Ele triste, vai falar: né. "Não, não quero". É, Isso, "Mas eu não é. quero". Eu falo: "Filho, você vai ser criança por muito tempo ainda, mas ser adulto é tão legal também. Por que que você não quer?" "Porque eu acho muito feio ser adulto". Falei: "Tem às vezes adulto faz coisa feia mesmo, filho". Ele tem total razão. Tem Olha aí, razão. sóbrio, muito, Isso, analítico já, com né. 4 anos, mas eu acho fantástico. Quando o Jack tinha 4 anos, ele me perguntou sobre ser adulto, mas foi interessante porque ele falou que quanto mais ele crescesse, se eu também ia continuar crescendo. Olha, Então aí deu olha. essa sensação de mortalidade, né, É, de sen se porque eu ele for fala ficando adulto, crescer, quer dizer que você vai ficando mais envelhecer. velhinha. É. É, E eu acho isso também, eu acho interessante. O Noah agora de 4 pensa muito na morte, eu preciso meio que tentar, mas assim, ele tá interessado, né, o que que acontece, a gente, uma historinha, tem um podcast Era Uma Vez, você já sim, escutou, sim, da Carol já, Camanho? já. E o Noah ama a história do Peter Pan, que é o Pra Sempre É, Menino. E é. aí eles estão numa briga e fala: "Ai, Peter Pan, eu vou mandar você para o Beleléu", e o Noah: "O que que é o Beleléu, mamãe?" Como é que explica beleléu? Aí eu falei: "Ai, não sei, é o além, é o além, a gente não sabe". Mas é demais, eles se a gente prestar atenção mesmo nos questionamentos que eles trazem pra gente, a gente olha, né, muito para dentro, para a vida, para o mundo. Então eu acho que depois a maternidade me fez ser essa jornalista que olha diferente para o mundo, mas com muita vontade de achar coisas legais nesse Hum, mundo que é tão difícil, que tem guerra, que eu não consigo acreditar, Gabi, no que uhum, está acontecendo, eu não consigo. E fiz várias matérias também, conversei com uma moça lá na Ucrânia, porque a tecnologia tem disso, né, para o uhum, jornal Hoje, para uma pauta, ela é da Associação de Bebês Prematuros hum, da Ucrânia, e contando exatamente desse recorte, desse drama, desses bebês que estão no hum. subsolo, ligado no oxigênio, que a mãe não consegue amamentar porque o leite secou, porque está estressada, enfim. Então a gente vê essas coisas mas eu confesso para você que parece que é mentira, né, porque eu não tô lá para ver pessoalmente, eu vejo pela TV igual todo mundo, mas me custa acreditar que não tem alguém que consiga lá falar: "Meu, para, É, é, né, não é chega, possível". chega. Sim, Chega. E o Vicente me perguntou esses dias, eu não ponho quando ele está perto, eu não ligo o telejornal com essas notícias, eu ouço com fone ali no meu celular, o que eu preciso. "O que que aham. é guerra, mamãe?". Olha só. Não sei onde ele escutou, não foi com a TV ligada em casa. E aí, é isso, como é que você Mas eles responde isso com a escutam tudo, criança? né, eles, e É, como não vai ser diferente para os seus filhos, você como repórter, como sua pois é. mente é uma mente que é curiosa, é de perguntar, é de querer saber, não E ele tem tem jeito, disso, já vai ser saquei, ele assim. tem. É. E aí, o que que é guerra? Eu falei: "É uma coisa muito feia que os adultos fazem, né, Sim, que sim, alguns adultos fazem". Então eu é, eu sigo nessa busca das coisas bonitas e boas para contar para ele e que a gente possa é. ajudar o nosso mundo a Eu ser acabo melhor, né. fazendo com os meninos, eu acabo fazendo muito, eu mostro muito mapa.
e eu tento entrar pela geografia de tipo, aqui tá a Rússia, aqui tá a Ucrânia, e é isso que eles querem. Aqui. E o Noah sempre fala de 4 anos, mas tem tanto lugar na Rússia, precisa pegar o do outro, né? Então, Tipo, esse tipo de explica para o coisa. Putin isso, filho, por favor, né? Não, mas olha, que fantástico o seu trabalho e que incrível. Eu tô super empolgada para escutar a segunda temporada do podcast Escuta que o Filho é Teu, e também nas suas mídias sociais, no Twitter, no Instagram. Tem mais alguma coisa para a gente cobrir? Twitter, Não, Instagram? tô mais aí mesmo, principalmente no Instagram. Principalmente no Insta, legal. Mas Isso. adorei, que bom te conhecer, mesmo que pela tecnologia, mas um dia a gente vai estar no mesmo lugar. Se Deus quiser, quanto antes, me avisa quando eu estiver por aqui, Gabi. Com E certeza. muito honrada mesmo, viu? Eu adoro tuas redes sociais também. Obrigada. Acompanho você a família inteira Sim. e teu podcast também sou fã. Já vi que vários amigos passaram por lá, mas você consegue tirar coisas muito interessantes que eu tenho certeza que muitos nunca tinham falado em nenhum Ai, lugar, como que aconteceu bom. comigo aqui Porque hoje. vocês contam muito boas histórias, né. Toda vez que é um jornalista aqui, eu falo: "Gente, eu não preciso falar nada, é só apertar o play", É, e porque tem é mais muito um bom. monte, ó. Quando você quiser, a gente faz outro. Fantástico, mas tá bom. Ótimo final de semana para vocês. Super Obrigada, obrigada. Gabi. Um Obrigada para você beijo. também. Beijo. Beijão, gente. Tchau. E aí, pessoal, amaram ou amaram? Nossa, a Natália é demais, né? E que generosidade de espírito, né? Compartilhar tanto com a gente, ser, né, essa pessoa, esse ser humano incrível que é vulnerável e que também a gente é humano, né? Então eu adoro essas conversas onde a gente se humaniza, né? É muito importante no momento que a gente vive. E espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Dão tag, por favor, gente, deem tag aí na gente quando vocês escutem os episódios. Eu adoro escutar o que vocês estão achando, as partes preferidas. E como sempre, se cuidem, fiquem bem e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo, pessoal! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.